ser melhor. O Pode Ser Melhor de hoje vai falar de um assunto muito importante, gente, para todo mundo, hein? Autenticidade. Para isso eu trouxe aqui uma pessoa muito autêntica que vocês adoram, Ju Oliveira. Seja muito bem-vinda. Não pode ser melhor. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece muito. E também a doutora Anaí. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O maior prazer estar aqui. O prazer é nosso. Bom, para quem nunca pensou no assunto, o que é ser autêntico de fato, hein, doutora? Ser autêntico de fato é não ter medo nenhum de ser quem é. É reconhecer suas imperfeições e lidar muito bem com isso, obrigada. Sabe, é não depender da aprovação dos outros, da validação dos outros. A pessoa se valida. Ela achando que tá bom, tudo bem. E cada vez está mais difícil a gente encontrar pessoas assim. Porque a pressão social é muito grande, as redes sociais, hoje em dia tudo você é cancelado, você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, então expressar a espontaneidade, ser autêntico hoje em dia é meio complicado, né? Então precisa ser muito corajoso mesmo. E Ju, você passou na seleção do programa do Gentili, que antes era o outro programa, e ele disse o seguinte, que você passou porque você é muito autêntica. Então, Conta pra gente como foi esse processo. Eu acho que eu nunca parei pra pensar nessa palavra, mas acho que é isso. Porque assim, ninguém paga minhas contas. Então, pra que eu vou me importar? Pra que eu vou dar tanta importância pra opinião das pessoas? Então, eu acho que desde sempre já tive esse pensamento. A Ju vive a essência Sim. dela. Ela é o que é aí nas câmeras, aqui, em todo lugar, gente. Aí, se não gostou, gente, muda de canal, mas não me cancela. Eu não passo mal pra ninguém. Tenho medo de cancelamento, Jesus amado. Então, mas é por isso que as pessoas têm medo da autenticidade. Porque o medo é, por exemplo, hoje em dia não, sempre houve a pressão social. O que comer, o que vestir, o que falar, como se portar, não é assim? Existem regras físico, sociais. né? Exatamente. Você não pode ser muito magra, você não pode ser muito gorda, você não pode ser isso. Então, eles acham um padrão que todo mundo tem que seguir. Uhum. Então, pelo medo de ser cancelado, de ser deixado de lado, as pessoas seguem o fluxo, que é o famoso gado. A gente acaba se comportando todos da mesma maneira, porque pelo menos não chama atenção. Você não se sobressai, mas também não chama atenção para o negativo. E o que a gente perde, doutora, com isso? A sua espontaneidade, o seu prazer de viver. Porque muitas vezes você age de um jeito completamente oposto àquilo que você gostaria de fazer. Então, é o preço que se paga, né? É alto, viu? A Ju, gente, ela é tão conhecida que às vezes ela é mais conhecida que o próprio apresentador. Sim. Olha só, eu vou provar isso para vocês. Se vocês quiserem colocar o fonezinho, tem um videozinho da Ju. Ó, paçoca. Oi, eu Não que eu sei o teu nome. Doce de leite. Eu não sabia. Eu não sabia seu nome, mas eu sabia Juliana. Luceiro, gente. Como assim? Eu sou fã de novela mexicana, a mulher vai no programa e sabe meu nome. Com que direito, Brasil? Foi ótimo, Como né? isso? Eu amo essa mulher. Então, ela também te ama, né? Muito um beijo bom. grande, sua linda. Ela é maravilhosa. E assim, a Ju, ela demonstra no trabalho dela quanto ela gosta do que faz e ela é o que é. Como que a gente pode levar isso para as pessoas também? Quais as dicas que a gente pode dar para as pessoas que também querem ser como a Ju? É um processo, né? Porque no decorrer da vida da gente, a gente vai colocando tantas máscaras, né? Então, o ideal, o primeiro ponto, o primeiro passo é parar de mentir para si mesma e para os outros.
né? Porque a gente mente para os outros, para não perder a admiração, para não perder a Mas amizade. mentir pra gente assim como? Eu minto para mim na medida em que eu falo, não, eu aguento fingir que eu sou quem eu não sou para poder. É um preço que eu peito pagar. Eu tô mentindo para mim mesma. Né? Por exemplo, não é só no social, é nos relacionamentos amorosos. Então a mulher gosta do cara, ela quer conquistar o cara gosta de mulher quieta, mais fechada, Ela se mais tímida, molda. ela é mega exuberante, brincalhona, risonha, mas isso não vai agradar o cara, a família do cara, então ela fica, ela cabe. Ah, Vai isso é se triste. limitando. Mas isso é que a gente Acontece vê todos toda os hora. dias, todo momento. Então, ela tá mentindo para ela mesma, né? Ela finge que tá tudo Doutora, e bem. para uma pessoa, uma mulher, né? Esse exemplo da mulher que você deu, que já fez isso a vida toda e agora ela falou, chega. Ah. Ouvi a doutora Anaí, agora Isso eu é uma preciso mudar. libertação. Qual o primeiro passo que essa mulher precisa fazer? Então, começar. Precisa dar. Eu gosto muito de listas, sabe? Funciona Listas. muito, listas. Tá. Né? Porque você é obrigada a ordenar seus pensamentos, você tira do abstrato e vai para o concreto, ele está escrito, tem uma folha, tem corpo, né? Porque a gente facilmente dá Fica uma... visual, né? Se colocar ali na geladeira, você fica você mais é visual. obrigada a ver, e você tem que pensar para fazer aquilo, né? Então, começa a fazer uma lista de tudo aquilo que você falou sim, querendo dizer não, né? De características, esse é um bom exercício, é um exercício maravilhoso para todo mundo. Aquilo que características tuas que você omitiu por medo de desagradar. Às vezes você está num núcleo familiar, um núcleo de amizade, um núcleo profissional, que você não pode, sabe, mostrar que você não gosta de certas coisas que todo mundo ama. Então você não quer chamar atenção para o que na sua cabeça é negativo, porque não vai ser aceito pelos outros. Então, começa a encarar. Por isso que eu falei, falar a verdade para si mesma é o primeiro passo. E aí, a partir do momento que você vai se fortalecendo, você começa a falar a verdade para os outros. Não, eu não quero fazer isso agora. E aí deixa de agradar os outros, mas pelo menos você está se agradando. E não dá para agradar todo mundo, né, gente? Então, mas entre agradar gregos e troianos, você agrada o grego, que é você... Sabe? Viver uma coisa mais autêntica. Como é que você vai ter autenticidade se você não admite o que você sente, nem para você, nem para o outro? Porque você não quer desagradar, porque você tem medo de perder. Essa história da rejeição e do abandono, quando a gente vai buscar na nossa evolução, antigamente, ser rejeitado por um grupo significava morte. Olha. Não tinha como você sobreviver no início da evolução. Né? Você não tinha como caçar um dinossauro sozinha, você não tinha como buscar abrigo. Eram tantos perigos, então ser abandonado pelo grupo, rejeitado por um grupo, era uma sentença de morte. E a gente traz isso no DNA. Se você pensar bem, por que a gente tem tanto medo de ser rejeitado? Nem procede às vezes. É algo que está no DNA, Está então, no DNA. doutora. Quando a gente vê uma tempestade muito forte, a gente está dentro de casa assistindo TV, mas a gente tem uma angústia. Tem. Isso é do nosso DNA. Que No tempo que você não tinha interessante. abrigo, você morria, caía raio, era vulcão, não era como é agora. E a gente tem essa memória celular, está no nosso DNA. Nossa, que profundo. Mas veja como faz sentido. Porque qual é o problema de você ser rejeitado? Né? Se fulano não gosta de você, não quero nada com você, tem gente que se mata. Ju, você já sofreu com rejeição? Já, foi bem... É que assim, Quem não eu terminei a escola Quem? e na minha cabeça, eu, por algum momento, eu achei que eu queria ser freira. Eu fui pro convento. Imagina essa mulher num convento. Acho que eu assisti muito Mudança de Hábito, eu não sei. Mas eu fui. Tá. A experiência inicial era 1 mês para saber como que você lidava 1 mês afastado da família, dos seus, tal. Mas aí com 9 dias eu fui convidada a me retirar. E foi uma Mas o que rejeição aconteceu que de na minha errado? cabeça foi nem Jesus me quer. Foi... Eu fiquei mal. Imagino, Eu fiquei mal. Imagino. Hoje virou piada, né? Porque ela Hoje eu consigo um falar rindo, humorista. sem chorar. Mas na época eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Então, eu não sei o que que eu fiz. Eu acho que a freira, ela chegou assim, Juliana, você pode continuar sendo de Deus se você quiser formar uma família. Não quer dizer que você tem que estar aqui para ser de Deus. Ela falou com tanto jeitinho que eu
Desse, Mas foi bonito o que ela te falou, é verdade. Foi, mas a rejeição na Mas hora... é a crítica, né? A rejeição. Falei, o que gente que eu aprende fiz? a lidar com isso? E ela era sábia, porque o que que eu fui fazer lá naquele lugar? Eu acho que pela experiência dela, ela viu que você não ia conseguir Ela se manter viu, ela foi sábia, mas sem, assim, é sabe, que sem na fazer hora... nada da sua vida, Ai, só doutora, eu servir. fiquei... É. Não, mas eu dói. te entendo, claro. É. Foi a maior rejeição, assim, da vida. Tinha 19 anos. Menininha de E você tudo. voltou lá depois de todo o seu sucesso? Era em Sorocaba, era uma casa religiosa, assim, tinha masculina e a feminina. Então, a casa feminina acolhia mulheres de rua, senhoras, que por algum motivo a família não... Era tipo meio que um asilo. Aham. Quando eu vi o pessoal tomando conta, eu fui visitar, nossa, mas eu chorei muito. Eu falei, pessoas da minha idade largou a vida pra tomar conta dessas senhoras que nem é da família. Aquilo mexeu muito comigo. A rejeição bagunçou muito a minha cabeça. Eu ainda não voltei. Isso já tem... Eu tinha 19, eu tô com... Não precisa fazer a conta. Tem mais de 15 anos. Assim. Bem mais. E aí eu não voltei, não tive mais... Doutora, todo mundo passou por um momento assim, né? Quem nunca foi Faz rejeitado? parte. Eu já fui. Teve um antes e um depois, meu psicológico, depois disso. Foi um marco. Foi. Olha só. Mas positivamente? Ai, doutora, eu não sei, eu fiquei malzona, porque na minha cabeça nem Jesus me queria. Eu associei isso. Eu pensei, eu sou foi muito a ruim, interpretação então. que você deu, mas não era isso que Não ela era queria, isso. que ela quis dizer. É. Eu acho que hoje você consegue entender isso. Consigo. Vocação. Nem... Ela olhou pra você e falou, ela não tem vocação. O Brasil te quer, Não quer Ju! dizer que você não é amada por Jesus. Mas essa foi a minha maior rejeição. É, assim. não, a minha maior foi 7 anos de namoro, primeiro namorado, e ele insiste, vamos casar, meu pai, linha dura, não, é muito cedo, você é muito nova, calma, casamos. Lua de mel, o avião decolou, ele olhou pra mim e falou assim, sabe que eu me arrependi de ter casado? Falei, você tá me zoando? Eu olhei pra ele, acho que ele tava brincando. Quantos anos você tinha, doutora? 21. Ai, gente. Namorei desde menina com ele, na escola. Sei. Falei, você tá de zoeira? Ai, que facada. Você tá brincando comigo? Você imagina minha lua de mel. Ele falou, não, vai, para, deixa isso pra lá. Acabou. Durou um Só ano. joga uma bomba Durou e... um ano meu casamento. E teve também uma grande guinada na minha vida. Eu era uma Anaí antes e a partir daí eu fui outra. Muda alguma chave, né? Muda. Então, esse tipo de... É um trauma, talvez, é uma situação muito difícil, né? Muda, É uma gente. puxada de tapete, Isso. né? Que a gente não espera, né? Você nunca... Às vezes a gente pensa que vai cair de frente, cai de trás. E como que a gente tem que ter esse olhar, né? Porque muitas pessoas acabam se afundando, né, doutora? Não como vocês duas que deu a sacudida, bola pra Eu acho frente. que tem a ver com temperamento, né? Tem a ver com o teu jeito de ser, tem a ver com a tua autoestima, tem a ver com a tua história, né? Mas tem terapia, você vai buscar terapia. Eu fiz terapia minha vida inteira. Eu sempre acreditei na psicologia, óbvio, né? Tanto que eu exerço. Mas assim, o que feriu muito foi o meu romantismo. Eu era extremamente romântica, extremamente dócil. Sabe aquela coisa? Virei um capeta depois daquilo. Não de judiar de homem, mas eu já não tinha mais aquela ilusão. Foi muito cedo, eu achei, para perder a ilusão, né? Mas assim, eu não tinha mais aquela coisa romântica. Não fiquei com medo de me relacionar, eu continuei me relacionando, porque tem mulher que fala, não quero mais saber nunca mais de homem ou de mulher, né? Não, eu continuei, mas não sofria mais. Total. Sabe, não gostava de alguma Nem se atitude da entregava pessoa, tanto. isso. Mas eu acho que isso é bom. Porque hoje em dia eu vejo mulheres entrando em aplicativo de relacionamento, com 15 dias o homem está dizendo que ama, ela acha que vai casar, aí ele desaparece. Então a gente uma mulher tem carente, que ter um pé homem no chão. safado, pronto. Exatamente. Tem feito muito desastre. disso, doutora? Tem. E mulher também fazendo isso com homem. Não é só homem que faz. Aham. Né? É que como tem mais mulher que homem, mulher sofre mais, né? Tem mais mulheres do que homens, né? Não, imagino que a doutora não sabe de história, né? Com Nossa 19 anos de caso de Senhora. família. E 42 de consultório. Eita. Então você faz uma ideia, né? Então,
Vamos falar de limites, então, né? Como que, eu acho que para você ser uma pessoa autêntica, você tem que colocar limites nas pessoas. Mas e aí, doutora? Como que a gente aprende a colocar limites? Para ser autêntica, não é tanto a questão do limite. Saber colocar limites nas pessoas e nas situações aumenta a sua autoestima e a sua segurança, que são elementos essenciais para você peitar a sua autenticidade. Entendi. Entendeu? Então, você pode não colocar limites em ninguém, mas ser completamente autêntica. Né, a pessoa vaza, você não quer nem saber. Você pode não colocar limite, mas a pessoa autêntica que não suporta o comportamento do outro, ela vira e vai para outro lado, né? Porque o que é ser autêntico? Oscar Wilde falou uma vez que seja você mesmo, porque todos os outros já existem. Não dá para você imitar ninguém ou ser o que o outro quer. Não dá para você permitir que o outro determine como você deve ser. Então, a pessoa autêntica é aquela que descobriu o poder de ser uma pessoa única e não ter que fazer o que o outro quer para ser aceita. Ela se aceita como ela é, com os defeitos, com as qualidades. Então, o que ela faz? Ela curte as qualidades dela e ela procura melhorar naquilo que não está legal. Agora, se o outro gosta ou não gosta, não faz diferença. Entendeu? Como você usa o termo não paga as minhas contas, mas na verdade você não se estressa com quem não te... mas eu já me estressei muito, viu? Então, mas hoje você já conseguiu chegar, é um amadurecimento. Porque a gente tende, sim, na adolescência, a gente precisa da aprovação social. Faz parte de qualquer adolescente. Você não quer destoar do grupo, né? Hoje em dia, o que eu atendo, meninas? Todas as meninas já têm vida sexual ativa, com 12, 13, 14 anos. Gente, aí a menina de 12, que nem beijou, é BV, ela só, doutora, eu sou BV, né? Que é boca virgem e tal. E ela tá completamente fora do grupo. Sofre bullying. Você acha que eu vou falar pra menina, não, vá, comece, inicie a sua vida para ser aceita no grupo? Como você tem que buscar um outro grupo. Essa família, exatamente. Como ajudar? Entende? Aí eu chamo os pais. Tá. Eu não atendo criança, né, nem adolescente, mas às vezes uma amiga me pede, porque eu atendo mais casal, adultos e tal. Mas, sabe, o que está acontecendo que essa menina está sofrendo, porque entra em sofrimento, começa bullying. E na adolescência tudo é tão mais intenso, né? Isso, tudo tem um amplificador. Você precisa ser igual, se misturar à massa. Precisa fazer parte de um grupo. Precisa fazer parte. Eu tenho uma filha de 10 anos. É o pertencimento, e hoje, né? Com a questão da tecnologia, elas são mais avançadas, Sim. elas sabem mais, têm acesso a muita informação. Elas têm mais informações, mas continuam ainda uns bebês. Exatamente. E aí, como é que uma criança de 10 anos hoje, uma criança de 10 anos há 40 anos atrás é outro nível de informação também, né? Sim, não. Hoje o acesso... Hoje em dia tá tudo muito complicado. Elas falam com pessoas que elas pensam que tem 15 anos e o cara tem 40. Sim, então, é tanto, sabe? São tantos os riscos. Então, aí eu chamo os pais e falo que eles têm que mostrar para a filha que ela não tem que fazer nada que ela não queira, que não é o momento, né? E que tá tudo bem. Se tiver muito ruim lá, ver o que ela quer fazer, se quer mudar de classe, porque às vezes tem que fazer isso até. Tem que tomar uma atitude, exatamente. Agora, tem que estar muito presente com a filha, para que ela possa falar para a mãe o que é que está rolando. Senão ela sai, faz qualquer besteira para ser aceita, pode colocar a vida em risco. Né? Então, são... Falar que vai para passeio de escola, sai com um cara que conheceu na internet. Ou sai em grupo, vão para a praia, viajam. Já vi de tudo acontecendo. Então, precisa realmente ficar esperta. Você já tentou se mudar por causa de algum trabalho, assim? Ser uma outra pessoa? Talvez, eu acho que eu preciso me adequar. Por causa de trabalho, não. Ah lá, a Ju não, por causa de trabalho, não. Eu sigo uma política da boa vizinhança, a política do Chaves, assim, sabe? A política da boa vizinhança. Então, em trabalho mesmo,
Acho que eu não tenho grandes problemas, nunca tive grandes problemas. Você conta que quando foi a seleção, você via um monte de paniquete, as Gente, mulheres... era nível paniquete, conta eram as isso pra mulheres gente. maravilhosas, e eu e uma senhora, Você assim, é estonteando, assim, maravilhosa. do grupo. Você é maravilhosa. Ah, mas assim, dentro do cenário, era eu e uma senhora, que era completamente fora do padrão. E aí o processo foi indo, e aí eu não, né? Todo mundo percebia que as meninas não queriam fazer uma linha mais... É que tinha uma cena na fase final, que era o Danilo correndo na Augusta, algumas meninas que eram a gente, assim, né? Tipo de garota de programa na esquina, rodando bolsinha, ele passava correndo, chamava a gente ia. Elas ficaram muito ofendidas. Ah. Como assim? Aí todo mundo, não, é uma piada, é tipo o Danilo andando aqui na região central, pegando todo mundo do elenco, o Léo tava batendo numa senhora, era tipo ceninhas assim, ele reunindo, só que as meninas acharam aquilo uma afronta. Como assim? Vocês estão me chamando de quê? Ali eu acho que o pessoal já percebeu que eu fui a única que aceitei de boa, porque tá gravando, não quer dizer que eu seja uma garota de uma programa. interpretação mesmo, né? Aí começou ali, tipo, as meninas queriam estar numa postura que não fossem atingidas por piada. Então, para trabalhar no programa de humor, você tem que... Da mesma forma que você zoa, você também tem que ter culhão para aceitar ser zoada. Senão, vai estar me zoando por quê? Porque eu sou mulher? Aí já entra até o machismo. E levar pro pessoal, né? Tá no programa humorístico, não dá pra Não, a levar gente no pessoal. recebe um roteiro. O que tá no roteiro não me define, mas eu também quero entregar da melhor forma. Sim. Então, acho que elas não entenderam isso. Nossa, tá vendo a inteligência emocional? Aí que tá. Uhum. Isso é inteligência emocional. Nunca ninguém me disse isso, gente. Calma aí. Você entendeu? Sim. Por que é que você iria se magoar? Porque ofensa tem a ver com você, não é com o outro. É a nossa interpretação, né? Se te pegar, é porque tem alguma coisa. Aqui, doutora do céu, tá aprendendo tanto aqui. É a mesma coisa que você passa, alguém fala, sua filha disso. Eu não sou. Se você for, você vai falar, bom, eu sou. Se você não for, você vai falar, bom, não é comigo. Aí né? o Danilo Que fala que vida que dentro você dá do pro cenário, outro na tua vida. eu fui a que mais, tipo, não ficou deslocada das meninas, então... E eu acredito, isso é uma opinião minha, que a sua sinceridade também é algo que chama muito atenção, né? Eu acho que isso é muito bacana para todo mundo. Eu quero falar de autoconhecimento. Eu acho que a Ju é uma pessoa que se conhece. Eu acho que ela tem essa autenticidade. Depois de tanta surra que a vida deu, a gente aprende a olhar para dentro da gente, Passou por muita coisa. A Ju tem uma história linda mesmo, né? A história do Rio, quando você veio do interior. Foi isso, né? Conta pra gente um pouquinho, que a gente tem tempo para ouvir essa história quando você veio do interior. O que aconteceu com você? É que assim, a vida no interior ou era trabalhar em metalúrgica, ou lanchonete, ou restaurante de estrada, que foi tudo que eu já trabalhei. Então era meio que limitado. Aí eu comecei a ficar agoniada, tipo, já com 16, 17 anos eu já comecei a ficar agoniada. Eu, não vou passar... Não contra quem trabalha nisso, gente. Sim. Mas pra mim, eu falei, não quero. Não é isso que eu quero pra mim. Aí comecei a dar cabeçada. Fui pra Sorocaba tentar alguma coisa. Fui pra Belo Horizonte. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. E aí lá no Rio, eu fui morar numa comunidade. Meus pais descobriram. Aí ficou todo mundo, meu Deus, o que a Juliana tá fazendo da vida? Tá vendendo droga? E aí eles foram me visitar no dia que a comunidade liberou um baile funk, porque não tinha acontecido nenhum crime no mês. E eles foram, e o pessoal tava tipo... Já parede pensou? de som, tipo, fecharam e tava todo mundo comemorando, Gente, porque não tinha acontecido seus nada. pais chegaram lá de mala. E aí cada moto que passava estourando pneu, todo mundo abaixava achando que era tiro. Ali eu vi que a minha mãe ficou desesperada. Ela volta pra São Paulo, pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá, então me dá 15 dias pra eu pedir a conta no restaurante e eu vou voltar. Aí no que eu voltei, a minha mãe falou, Ju, o menino que você gosta tem um programa de TV agora. Eu falei assim, o menino que eu gosto tem um programa de TV. Eu falei assim, mãe, eu preciso de mais informações. Porque... Aí começou Agora é Tarde. Aí focou em todo mundo do elenco. Eu era muito fã do Murilo. O Murilo, eu acho ele muito, muito fora da casinha. Eu adoro o humor dele.
Aí daqui a pouco mostrou o Murilo na TV, eu falei assim, eu vou poder ver ele, porque eu só via no YouTube, né, vídeo de stand-up. E nessa noite o Danilo falou, se você quiser ser assistente de palco, se inscreva. Se a minha mãe não tivesse ido no Rio de Janeiro me visitar, se ela não soubesse Você não estaria como... aqui. Não. A intuição de mãe aí, né? Você vê. Olha só. Minha mãe, volta embora, você não precisa ficar aqui no interior, você vem, mas fica em São Paulo. Aí eu, mãe, tá. Tudo isso é culpa da minha mãe. Não, também é sua Micélia, culpa também. maravilhosa. Aham. Foi dela legal, e né? intuição de muito. mãe, foi Sim. intuição Então, de e mãe ela total. tem essa rede de apoio, né? Isso é muito importante, Sim, doutora. muito. Vamos falar um pouco Né, você veja pra que- gente até alertar as mães, os pais, o quanto isso é importante e até define um destino, né? Porque minha mãe, ela sabia que eu tava desesperada pra não ficar no interior. Era uma coisa que eu já não queria. Porque depois que eu saí do convento, eu me joguei no teatro. Fui trabalhar em Secretaria de Cultura, comecei a me envolver. E aí aquilo me Te encantou. encantou até eu fazer minha Aham. primeira peça. Meu Deus, será que eu consigo viver disso, de arte? Hoje eu consigo. Ai, que bom, né? Mas foi Muito uma bom. trajetória que eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas se não fosse a minha rede de apoio... Eu tô pensando nisso agora que você falou. É, A rede muito de A importante. rede de apoio dos meus pais, a minha mãe foi mega... É bom a gente alertar Importante. até a importância mesmo, né, de nós pais, porque às vezes a criança ou adolescente não sabe. É muito avoado, né? Só não sabe que não quer sabe. aquilo. Mas Muitos sabem, mas muitos não. Qual caminho tomar? É isso mesmo, doutora? Então, mas como é que a gente faz bem para os filhos, né? Quando a gente apoia e permite que eles tentem. Tá. Porque nós temos a tendência da superproteção. A gente tem. Você não quer que teu filho caia, então você limita, você não deixa correr em determinados lugares. Caiu, ai que desespero. Eu tenho amigas que são completamente desesperadas, hoje com netos, né? Então cai, meu Deus, sai todo mundo correndo. Mas a Aquilo tem um superproteção impacto. atrapalha também. Cria filho atrapalha. fraco. Cria filho fraco. Tem que achar esse equilíbrio. O equilíbrio, que é a você coisa tem que difícil. cuidar. Mas, por exemplo, a criança ri muito alto. Se ela tem pais mais discretos, Retraídos. mais severos, fica quieta. Ai, Não já passa tem muito vergonha. disso. Acha, não me faz passar Aí a vergonha. criança vai Você vai murchando. tolhendo. Daqui a Você pouco- percebe? Aham. São as máscaras que Vai nós vamos murchando. vestindo e que vão acabando com a tua autenticidade. Como é que você vai ser autêntica se toda manifestação natural que você tem é barrada? O que Entende? não podemos fazer com as crianças? Tolher as iniciativas, né? Você tem que mostrar para o teu filho que você está ao lado dele, mas que ele tem que caminhar. Caiu, levanta. Esse é o princípio de você desenvolver coragem, né? Caiu, levanta. Nossa, levou um fora, não deixe de tentar. Você não vai ficar enfurnada em casa porque você foi rejeitada. Sabe aquela coisa de amanhã é um dia novo em folha para você fazer tudo diferente? Ou você não é de cristal, você não vai quebrar? Né? Não adianta você tomar dores de filho, eu te entendo, eu tô aqui com você. Mas vai lá, manda bala que eu tô com você. É tá Sabe, Só presente, isso, né? é estar ao Só lado, isso. é estar Aham. presente ao lado, não na frente. Eu te guio. Óbvio que a gente vai guiar os filhos até uma certa idade, né? Mas sem tirar deles as iniciativas. Ah, a mãe queria ser bailarina, não conseguiu. Ai, bota a filha no balé, a filha vai isso chorando é- no balé, mas ela vai no Vai piano. forçado. Minha mãe me pôs no piano, no violão, no balé. Não gostava de nada daquilo. Nunca gostei de cozinhar, de lavar, de passar. Sempre gostei de trabalhar fora, né? Então eu sempre falava, eu vou trabalhar para poder pagar alguém para me ajudar, mas não é uma coisa que está em mim, Uhum. né? Então, E sabe? esse autoconhecimento, para quem não teve, não tem e não teve, né, essa rede de apoio, como que a pessoa hoje ela para e fala, tem terapia, yoga, o que ela pode fazer? Não, primeiro é sabe? uma autoavaliação. Do que eu gosto? Do que eu gosto? A listinha de novo, a gente A tem um lista. caderninho, a gente tem que ter um Gente, ó, caderninho que vários pode ser melhor. exercícios, hein? Do que eu gosto? Do que é que eu não gosto? O que me faz bem? O que me dá alegria, satisfação, prazer? O que eu faço que é prazeroso?
Quantas vezes eu consigo fazer coisas prazerosas ou quantas vezes eu tenho que fazer tudo por obrigação? Quantas vezes eu aceitei um emprego, tudo bem, né? Porque eu precisava, mas eu me acomodei e continuei naquilo que não me satisfazia. Né? Então, são questionamentos que vão te fazer refletir. Né? E a gente tem muitos gatilhos, dependendo de como a gente foi criado, de como a gente vê o mundo, porque a gente vê o mundo de pequenininho através dos olhos dos pais. É com eles é com o amor que eles têm por nós que a gente aprende a amar de volta. A gente imita Eles os são adultos. os nossos primeiros amores. São. Por isso que é um perigo um lar disfuncional. Porque você vai criar uma ideia equivocada de amor, de relacionamento. Quantas vezes no caso de família, por que você bate na tua mulher? Porque meu pai sempre bateu na minha. Reproduz. Isso é papel de homem assim. Então reproduz sem nem questionar, porque não tem parâmetro, não conhece uma coisa diferente. Entende? Então, e que pra gente é um absurdo, mas pra sim, mas para quem viveu, não. Exatamente. Você entende? É a realidade de cada um. Então, o que essa realidade te dá de problema no dia de hoje? Porque uma realidade dessa vai te dar problema. Aí você tem que admitir. Você só consegue mexer em qualquer coisa quando você admite a existência daquilo. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu me auto-boicoto, eu sou medrosa. Você só pode mudar... Mas por que a gente não assume a dificuldade pra gente? Por que a gente vai Então, por covardia, por comodismo, por receio de não conseguir fazer, né? A falta de autoconfiança. É difícil encarar os nossos demônios, né? Claro, Chega uma é hora mais fácil você ficar numa casinha tem momentos quietinha. que eu acho que vive no automático, a pessoa nem para pensar em nada. Não tem uma coisa meio assim? Vai vivendo no automático, tem que trabalhar, tem que cuidar do não sei o quê, da família, da casa. A vida engole, né? A vida engole. É o que a gente vê bastante aqui no Pode Ser Melhor. Então, aí quando a pessoa já está numa certa idade, ela fala, o que eu fiz da minha vida? E aí vem não o fiz arrependimento nada, de não ter feito nada. Pois é. Mas sempre de ter vivido em função. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Por incrível que pareça, sempre é tempo. Você pode falar, eu vou fazer 64 anos. Lógico, eu não sou menina, tô longe de ser menina, já tô na terceira idade, que falam que é a melhor idade. Mentira, não é, né? Mas a gente tá viva, vamos embora. Mas assim, tem coisa ainda que dá para fazer. Virou notícia, uma senhorinha de quase 70 anos entrou na faculdade de Direito. Aí. Que era o sonho da vida dela, nunca conseguiu, depois que aposentou. Você imagina a coragem que essa mulher teve para encarar isso? Porque não é fácil, gente. Não é fácil. E é triste, né? Você olhar pra você só, 70 anos, Deus. Por isso que é a síndrome do ninho vazio. Aquela mulher que não faz nada por si. Ela cuida dos filhos. Blá, blá, blá. Aí os filhos casam, vão embora. Mãe, fica aquele vazio. Valeu. E aí? Vai fazer o quê? O que ela fez da vida dela? O que ela produziu propósito, por ela? Né? Agora... Eu queria falar sobre pessoas que nos atrapalham no nosso dia a dia. Porque tem as pessoas. É muito bom nascer num lar assim, que as pessoas se ajudam, né? Mas tem o contrário. Tem lares que são tóxicos. Tóxicos. Disfuncionais, né? E aí, como que a gente se blinda? Como que a gente sai disso? Por exemplo, eu imagino que tenham pessoas que precisam morar numa casa assim. Como a gente, né, vê no caso de família. Sim. E aí? Então, depende do grau de disfuncionalidade, do grau de toxicidade. Tem famílias, né, núcleos familiares que é impossível você viver lá dentro. São pais que destroem, sabe, a autonomia dos filhos, a autoestima. Eu não tive problema em cortar da minha vida pessoas que me viam como caixa eletrônico, por exemplo. Sim. Que daí procura quando precisava, quando eu tinha meus problemas, a pessoa atacava eu não vou falar palavrão, eu ia falar. A pessoa... Mas eu já até ouvi. E aí eu sofri um luto, por um ano, sofri um luto, assim, fiz tudo pela pessoa e eu ganhei ingratidão. Não, o primeiro não. Aí, depois que eu aprendi a falar não... Que libertador, Meu né? Deus do céu, nada mais me abala. Nada mais...
aprender a falar não, pra mim, foi a coisa mais importante em 37 anos de vida. Droga, falei a minha idade. E é o Também falei aprender a minha. mesmo, porque às vezes a pessoa é boazinha, né? Você vai vivendo e não vai colocando limites. É Então, isso, aí eu- quando começa a colocar limite, você vira bruxa. Como assim? Com que direito você vai me falar não? Eu me espantei, porque a partir do momento que eu vi que tava me atrapalhando, Não, e tá achando que você tem obrigação. não tenho obrigação com ninguém, nem filho eu tenho. Só obrigação mesmo só com Ela está certa, né, os doutora? 3 cachorros que eu adotei e a minha vida com meu marido. Mas obrigação com mais ninguém eu tenho. Então, pra eu mas assumir isso pra Brasil mim. é uma coisa complicada em termos familiares, sabe? Porque, por exemplo, é só no Brasil que você só sai de casa para casar. Né? Não tem essa coisa? Mas como Hoje assim? em dia ainda tá mais liberal, os caras já estão indo morar sozinhos, sair da casa dos pais. Geralmente é as uma mulheres, cultura, as né? meninas, É na cultura nossa nossa? cultura, fora do Brasil, as pessoas já com seus 18, 19 anos já saem de casa. Os filmes Vou morar americanos tá aí, sozinho. né? A Pessoa sai gente de casa não. pra fazer faculdade. A gente, meu pai, eu lembro, quando eu casei a primeira vez com esse que durou 1 ano, ele falou, ó, te passei a promissória, hein? Sabe as piadas? Pai lindo, Você te já amo não é mais tanto, meu pai problema já meu. morreu. Já passei o pepino pra você. E 1 ano depois, Pois é. Sabe, mas a gente Por que a gente tem aprende dificuldade em falar não? Porque eu Porque poderia ter falado pelo muito medo tempo da atrás. rejeição. É. E principalmente quando é família. Porque tem muita gente tóxica, né? Tem amiga, que às vezes você descobre que não é legal, familiar, parceiro amoroso. Só que família, a gente aprende desde pequena que família é sagrada. E é sagrada se ela souber agir. Senão ela acaba com a tua vida, acaba com a vida dos filhos. Né? Olha só. Acham que tem mães que acham que são donas do salário dos filhos, ou tem filhos para que eles façam tudo por ela na velhice, e esse não é o propósito da maternidade. Agora, uma mãe legal, ela vai ser assistida pelos filhos pela gratidão, pelo amor, né? Agora, a gente, por exemplo, um primo, a gente acha que as relações de sangue são para sempre. E não são. Consanguinidade. Até não... pernilongo tem o nosso sangue. Não Você quer dizer entendeu? nada, Não né? quer dizer nada. E a gente nunca pode esquecer, óbvio que as famílias se amam, mas tem as que não se amam, não. Eu tinha muita discussão com a Cris por causa disso, com a Cristina, maravilhoso. né? Porque para ela, a mãe é sagrada. Eu falava, Cris, tem mãe que mata filho, tem mãe que Buraco mais acaba com a vida dos embaixo. filhos. É porque eu tenho uma outra vivência, óbvio, né? Ela teve uma mãe maravilhosa, como eu tenho, cuido da minha, com Alzheimer, né? Então, né? Existem mães maravilhosas. Eu Agora, eu já também, atendi gente que em frangalhos por causa da mãe, por causa do pai. Se você é uma mãe, se você é uma mulher com problemas, você vai ser uma mãe com problemas, né? Existem transtornos mentais, transtornos um transtorno de personalidade narcisista. Essa mulher não consegue amar. E aí? Vai colocar uma pessoa no mundo. Várias. E prejudica toda, joga um contra o outro, mostra que não ama o tempo inteiro, elege um filho de ouro, um bode expiatório, que pega toda aquela sujeira da família, sujeira no sentido emocional, né? Então é muito complicado, sabe? Aí você imagina uma pessoa, dependendo da tua educação, das vivências que você teve, como é que você vai ser espontânea e autêntica? Você vai ser castigada por isso. Precisa procurar ajuda. Precisa procurar ajuda. Só que, infelizmente, a gente só vai despertar para isso para lá da adolescência, né? E quando você é criança, você não tem parâmetro. Como Então é que ela você só vai juntando traumas. E aí porque ela depois já precisa chega com uma limpar, né? bagagem que dá para limpar, dá para melhorar limpar tudo muito. isso. Porque se você conhecer o que te machuca, aquilo vai perdendo a força. Você vai A gente elaborando. cura o que está na consciência. Isso. Você só pode curar quando chega a consciência. E manter relação, só porque é de sangue, Se não for conveniente, se for prejudicial a você, sem culpa alguma, né? sem culpa. Sem culpa.
né? Ser autêntico não quer dizer ser grosseiro, não quer dizer ser sincericida, porque tem gente também que acha que pode falar o que quer porque é autêntico. Também não é assim, Porque é o sincerão, gente né? Fala sem é pensar, tá um com as verdades, sincericídio. machuca a pessoa. né? Você imagine que as palavras são que nem brilhantes, diamantes, né? Mas se você jogar na cara de alguém, você vai machucar. Então, não Nossa, muito existe boa essa necessidade de machucar ninguém com a tua verdade. Se você estiver de boa, você não precisa impor sua opinião para ninguém. Você vai fazer o que você quer, o que te agrada. E se o outro não gostar, ai, desculpa. E também tem a tal da pedra cinza, né, doutora? O que é a pedra cinza? Quando você precisa lidar com alguém de que seja da família e seja narcisista. Sim, isso é um método para você lidar com mães narcisistas. Que a né? pessoa vai falando, você finge que é Você uma pedra finge que cinza. não é com você. Ah, é? Não, É você não porque é uma tem maneira de você demonstração se de- blindar, né? Mas com narcisistas, realmente, raiz, tem que ser o afastamento total. Sem culpa nenhuma, não é porque O tem afastamento sangue. Vai total. morrer. É preservação da tua saúde física e mental. Porque o mental fica bem, bem estragado depois, né? Quando a gente coloca o último não, quando a gente vai ver o que sobrou do mental. E quantas mães narcisistas eu vejo não conseguem, o filho sai fora, a filha, Não consegue ver o ela filho pega bem. os netos Tá amarrado. e joga os netos contra a mãe. Gente, Aí como ser, né, uma pessoa autêntica? como é que você vai ser Muito autêntica, né? difícil. Você nem tem como. Você nem sabe quem Você é nem você. sabe quem exatamente. Eu gostaria até de falar das pessoas LGBTQIA+, né? Que muitas vezes passam uma vida inteira sem se Ah. assumirem por medo. Por medo. Como ajudar essas pessoas, né? Esses dias eu estava assistindo uma Principalmente quando ela é palestra religioso. Nossa. de uma pessoa trans. Nossa, só se libertou, se mostrou para o mundo, se completou quando se assumiu, porque realmente era trans, né? É trans a vida inteira, por causa da família, dos amigos, foi tentando se colocar, né? E aí? Como que a gente ajuda essa pessoa? Então, eu já atendi pessoas da comunidade LGBT que só conseguiram sair do armário quando os pais morreram. Nossa. Ai. Quando os pais morreram. Ou muda de país, muda de cidade, de estado, porque não consegue, é muito forte o preconceito que eles mesmos vão desenvolvendo. Porque as famílias, em toda a família é assim, é uma piada, não é? O teu filho é pequeno ainda, mas ele está ouvindo. Pô, olha lá, aquilo lá, vê na televisão, comenta, dá risada. Essas Grupo- brincadeirinhas são essas péssimas, brincadeiras que às vezes né? a pessoa até só reproduz, ela nem sente E aquilo. a pessoa não tem um trejeito de uma hora para outra. Nasce. Exatamente, né? Mas o filho que é gay, vamos supor, ele vai ouvindo aquilo desde pequeno. A piadinha com o outro, não é nem com ele é criança. Mas ele vai fazendo registros de que não é legal, é chacota, né? Aí, se for um lar Criança religioso, viadinha. entendeu? É Nossa, viadinho, é muita bichinha, coisa que isso, deve aquilo. escutar. Né? Então, Preconceito aí absurdo. ele vai se fechando cada vez mais. E quando ele sai do armário, mesmo que os pais percebam, eu sempre falo com eles isso. Gente, você tem que entender que você ficou elaborando isso anos. Como eu vou falar, como eu vou contar, para quem que eu conto primeiro. Mas para o teu pai, para tua mãe, é o choque, aquele baque inicial. Então, dê um tempo, não se magoe com a reação, pelo menos no princípio, porque leva um tempo para assimilar. Fazer o E a luto maioria das daquele vezes filho. também, doutora, todo mundo sabe, menos ele que não quer assumir, né? Era isso que eu ia falar. Não, muitas vezes Todo mundo os já pais sabe, sabem, né? mas ficam forçando aquilo, né? Aquela reprovação para a pessoa não se assumir e continuar daquele jeito que tá. Pode estar infeliz, mas não vai se Mas assumir. não está envergonhando a família. Isso. O que muda a tua vida se alguém é gay, mesmo sendo seu filho? Né? E eu falo para os pais, eu entendo, eu não julgo, eu acho que Deveria alguns ter o têm dobro muita de amor, dificuldade porque o mundo de já vai ser... proteção. De O proteção. mundo já vai ser duro. Porque o papo é sempre assim, eu me preocupo com o que ele vai passar lá fora, então expulsa de casa. Uai, A conta não bate. então não fecha, né?
Então, se o filho se sente protegido, amparado pelos pais, ele tem mais força para aguentar o que ele aguenta lá fora. Lógico, O com preconceito. certeza. Agora, o preconceito dentro de casa, de quem deveria te amar e te aceitar, né, e te fortalecer, é muito difícil de lidar. E eles, E a família toda sofre, né? lógico, Com porque toda a certeza. família tem que sair do armário, não é só o cara, não é só a pessoa. A família inteira sai do armário. E aí tem, não, eu não quero, me envergonha. Enfim, é o que eu te falei, não dá para julgar, cada um sente isso de uma maneira, mas o amor pelos filhos teria que ser incondicional. A proteção. Eu não posso amar meu filho se ele é hétero. Se ele é Sim. gay, eu ponho para fora de casa. Né? Então, a gente vai alertando. Agora, para os meninos que estão dentro do armário, as meninas, né? Uma hora vão se libertar. Então, vão, sabe, se fortalecendo. E essa é a palavra, porque sabe que na hora que abrir o bico, vai vir chumbo. Né? Então, explicar para os pais, com toda a calma, como se sente, que aquilo não é para agredir pai e mãe. Tem que ter coragem. Tem que ter para quero- tudo, nós temos que ter coragem. Eu gostaria que você falasse de coragem. A Ju foi muito corajosa, né, Ju? Onde você encontrou essa coragem para sair de lá da casa dos seus pais, depois ir para o Rio, voltou? Teve coragem para voltar para os pais? Muitas pessoas, né, quando estão num lugar que Eu não voltei dá bem frustrada, viu? Porque aparentemente eu não tinha conquistado nada. E essa Eu voltei. coragem Mas veio você da sempre onde, teve você apoio acha? familiar Sim, para sim, tentar. minha mãe é Você percebe a maravilhosa, diferença? Minha mãe é maravilhosa. É achar um apoio, né? Muitas pessoas não têm a mãe ou não têm o pai, mas encontrar um apoio é isso, doutora. Porque quando você apoia um filho, você está passando uma mensagem Ele de pode que ele contar com pode. você. Não, de que ele pode contar com ela, mas você pode contar com você mesma. Ela confia que você tem instrumentos suficientes para poder dar um passo como esse. Você vai saber se proteger, você vai saber minha mãe se acho que ela alimentar. acreditou mais em mim do que eu. Teve um momento ali, viu? Jura? Entende? É, porque- É isso que impulsiona. Agora, se a tua mãe ficasse, não vou deixar você ir, você não vai durar um mês. Pelo amor de Deus, você pode ser atacada, estuprada, raptada, você não vai sequestrada, conseguir, você não vai porque conseguir. foram, em Você média, vai dar com os burros na água. 2 Você não vai. meses e meio de teste, então eu não podia arrumar emprego. Às vezes o teste era lá na Band segunda, 10 horas da manhã. Pra eu estar na Band segunda às 10 horas da manhã e sair de Araçariguama, eu tinha que acordar às 5. Então eu ficava naquela, a gente soltando piadinha que eu tava encostada, sem trabalhar, gente da família. E minha mãe, não, calma, eu vou pegar emprestado com o vizinho, você vai lá e tal. A minha mãe foi um suporte, assim, que... Chegou na fase final, eu falei assim, eu já tinha sido eliminada, só que daí teve uma repescagem lá. Nessa repescagem, o Danilo fala que ele já sabia que era eu, só que eu não sabia. Então, nessa repescagem, quando falaram, viu, volta aqui, eu falei assim, mãe, eu não quero mais, não vai ser. A minha mãe, vai sim! Minha mãe, pegou dinheiro emprestado com o vizinho, no outro dia eu fui fazer o teste. Ó, A minha mãe... Você vê? inspiração, né? Para Aí. todas as Minha mãe, ela coisas. não deixou a peteca cair, ela confiou mais em mim do que eu. Do que você mesma. Infelizmente, Entende a importância o disso? nosso tempo está acabando. Passa muito rápido. Eu quero ficar presa nesse vídeo! Não é gostoso? Que doutora, delícia! a gente sempre passa um exercício aqui ao final, né, do episódio. Você trouxe um exercício pra gente? Olha, eu acho que o da lista, Tá. no fim acabei dando... Vamos muito repetir, interessante. então, esse É, exercício para né? as pessoas anotarem agora com atenção, que vai o exercício que todo mundo sempre espera pro final. Sabe, quando a gente faz lista, a gente pensa melhor, a gente não tem como fugir daquilo que a gente quer escrever. Então, coloque, inclusive, os seus medos, né? Tem uma frase que fala assim, pegue um medo por dia e mostre quem é que manda, Nossa, né? maravilhoso. Então, pois é, Maravilhoso. né? Escreva essa frase no topo da sua lista. Então, escreva, vamos começar com a lista dos medos. Quais são os seus medos? O que você deixou de fazer porque você teve medo de fracassar? O que você pode retomar nas circunstâncias atuais? Então, é um exercício de você se aquecer para poder ir aí. Sabe, você tem que entender o que você quer da tua vida, sabe, o que vai te fazer feliz. Então, a lista dos medos é muito importante. Eu tenho medo disso. Nessa fase, porque muitas vezes a gente também fica
pegando os desejos do passado. E às vezes aquilo Sim. passou. Então, já a não questão do rola mais, né? autoconhecimento, né? De hoje, Exatamente. o que queremos hoje. O que queremos hoje? O que hoje eu poderia fazer? O que vai me fazer feliz? Porque coragem é a única... Não tem nada além de enfrentar seus medos. O que é a coragem? É você ir com medo, mas ir. Eu tenho... Se fosse uma coisa tranquila, que não exigisse nada teu, você não precisaria ter coragem. Você simplesmente faria. Né? Então, a coragem Finge é o que tem coragem, enfrentamento. ninguém nota a diferença. E você pode treinar seu cérebro fingindo que você não está com medo. Né? O que não pode é deixar de ir, é recuar. Sabe? Não estou falando de pôr em risco a vida, sabe? Mas são coisas... Tem Todos gente que não erraremos, quer né? cozinhar porque tem medo que fique ruim e não se aprimora. Né? Quando você se aprimora, você segue em frente. Então, fazer a listinha dos medos e a listinha de tudo que você omite dos outros, características tuas que você não fala porque você acha que não tem nada a ver, que é uma vergonha. Então, o que você esconde dos outros e de você mesma? Então, são essas listinhas para começar, é o essencial. Amém. Eu faço lista de Eu vou tudo. fazer a minha listinha. Faça. Eu quero agradecer muito vocês duas por Foi uma terem honra vindo. aqui estar com você, estar Foi com ela show. de vez. Foi Meu show, Deus, foi muito Isso bom. demais. Deixem as redes sociais de vocês duas, doutora Anaí, por favor. Olha, o meu Instagram é Dranaída Mico e o meu canal é Papo com Anaída Mico. Você arrasa. doutora Anaí. Tô tentando. E você, Ju? Então, todas as minhas redes é Ju Black Power. Esse ano completamos a nossa 10ª temporada do De Noite. Nossa! 10 anos de SBT, que incrível. Queria agradecer a dona Parabéns, Nicélia, porque Olha, até Se eu não viu, vou beijo, viu, pra sua Verdamente. mãe. maravilhosa, 10 anos e muito obrigada pelo convite. Foi uma Muito honra obrigada. pra mim. Foi A uma honra foi honra toda também, nossa. viu? Agora tem o momento da foto, a gente olha para aquela câmera ali. Pode ser melhor.